Ó, se deu tudo certo no meu planejamento aqui do canal, esse é o primeiro vídeo publicado no ano de 2025, então desejo um feliz ano novo para você, que seja um ano ainda melhor que o anterior para você, para todos os seus, para suas famílias, enfim. E que a gente consiga ter mais um ano de muita companhia aqui nesse canal, trocando algumas ideias sobre o futebol inglês, né? Principalmente, majoritariamente. O vídeo de hoje eu tento fazer a cada meia temporada aqui, que é essa brincadeira de olhar para o turno e eleger a seleção do campeonato, a seleção do campeonato do mundo fora do Big Six. Isso não quer dizer que jogadores fora do Big Six não possam estar na seleção do campeonato, mas isso quer dizer que jogadores de clubes do Big Six não podem entrar na segunda seleção. E também vou eleger aqui os melhores brasileiros desse turno de Premier League 24-25. Por favor, fique à vontade para discordar, concordar, colocar as suas seleções, os seus melhores brasileiros, enfim. Isso aqui é uma brincadeira e, portanto, ela tem mais graça quando é em conjunto. Eu vou começar, portanto, com a seleção do turno da Premier League, olhando para todos os clubes. Aqui não tem nenhuma restrição, tá? Os dois formatos táticos são iguais, então eu vou de 4-3-3 e também elejo os melhores treinadores, tá? Começando pelo goleiro Mats Sels. Pois é, rapaz, coloquei o goleiro belga do Nottingham Forest, tá pegando muito, tanto é que a gente infelizmente não tá podendo ver muito do Carlos Miguel que veio do Corinthians, mas enfim, é por uma brilhante temporada do goleiro, essencial para essa grande e histórica campanha do Nottingham Forest. Eu sei que eu poderia olhar para outros goleiros, mas eu não consegui sentir muita firmeza na campanha individual, seja por irregularidade de presença por lesões ou por um destaque que eu não acho que tenha sido maior, né, do que o goleiro do Forest. Então não coloco Alisson, não coloco o Raya, não coloco o Sanchez, para falar de 3 clubes que estão ali na ponta da tabela. Então eu vou de Sels. Na linha defensiva, na direita, o Alexander-Arnold, não preciso explicar muito o porquê. A dupla de zaga, Gabriel Magalhães e Van Dijk. E na lateral esquerda, o Cucurella. Você pode talvez ficar surpreso, se você acompanha o Chelsea, acho que não. Para mim, é um dos melhores jogadores do Chelsea nessa grande campanha da equipe de Enzo Maresca no primeiro turno da Premier League. No meio-campo, eu vou com o melhor primeiro volante da Premier League até aqui, o Gravenberch, transformado, repaginado pelo Arne Slot. Não era esse jogador, não jogava nem mesmo nessa posição com o Klopp, então esse é o Gravenberch do Slot, apesar de ter sido contratado pelo Klopp. Ao lado do McAllister, que está jogando muito também nessa função, ainda melhor do que jogou com o Klopp na primeira temporada dele com a camisa do Liverpool. E no meio-campo, como camisa 10, Cole Palmer. Não preciso explicar muito porque o Palmer está aí, né? Na frente eu fiz um improviso aí porque eu não queria deixar o Saka fora, por mais que o concorrente dele da posição seja o Salah. Então eu dei uma torcida, não gosto muito de fazer isso, mas tive que dar uma torcida na lógica e colocar o Saka aí como falso 9 e do outro lado o Gakpo, outro jogador repaginado e transformado por Arne Slot. Então a gente vê aí uma superioridade natural de jogadores do Liverpool, mas eu não queria deixar alguns destaques de Chelsea e Arsenal fora dessa seleção. E também lembrando do brilhante Nottingham Forest até aqui, o meu técnico para essa seleção é o Arne Slot, está fazendo chover com esse Liverpool. É importante mencionar jogadores que não entraram, mas é muito mais pela alta concorrência do que por uma insuficiência própria, né? O Moisés Caicedo, o Luiz Dias, o Saliba, o Kulusevski, o Lavia, o Enzo Fernandes mais recentemente, enfim, tem vários jogadores aí que eu deixei fora e que poderiam muito bem estar e talvez estejam na sua seleção do campeonato. Antes de passar para a seleção fora do Big Six, eu queria te fazer uma sugestão que vem muito do meu coração, que é esse livro aqui, O Canto de Laranjal, que é escrito por um grande irmão que a vida me deu, o Felipe Araújo. É um cara que eu conheço
tem mais de década e que infelizmente não tem uma proximidade física desde que eu me mudei para cá, que também já tem mais de década, mas é um cara que, enfim, acho muito bonito ele ter publicado esse livro, e é um livro que fala muito de futebol, por isso que eu estou sugerindo aqui também, se parte das suas resoluções de ano novo foi tentar ler um pouco mais, eu tenho essa indicação literária aqui, Canto de Laranjal, o primeiro volume da série que tem como protagonistas o Clementino, a Dulce, tudo pelos olhos do Jânio, enfim, acho um livro muito bonito para todas as idades, né? Se você tiver um filho, uma filha já com algum interesse literário, eu acho interessante, para você mesmo, enfim. Como eu disse, tem muito de futebol aqui, por isso que eu estou falando com você e sugerindo o link para compra desse livro tá na descrição e no comentário fixado desse vídeo, tá bom? O Canto de Laranjal é um livro muito bonito, assim como as palavras escritas pelo meu querido amigo Felipe Araújo. E eu tive a honra de escrever a orelha desse livro. Tá aqui, escrita por mim, ó. Muito bonito. Então, tá dada a dica, vamos passar para a seleção do mundo fora do Big Six. Portanto, há restrições, ninguém de Liverpool, Arsenal, Chelsea, City, United e Tottenham. Beleza? E claro que eu não vou repetir da primeira seleção. Então no gol eu vou com o Jordan Pickford, tá pegando muito, tá salvando o Everton em diversos jogos como é de costume. Acho que essa temporada ele deu um passo ainda mais acima. Talvez seja a melhor temporada do Pickford e esse turno dele foi impressionante. Na linha defensiva eu vou com o Robinson, lateral esquerdo do Fulham, que é um dos jogadores com o maior número de assistências até aqui nessa Premier League, está jogando muito bem. Do outro lado, o Ola Aina, do Nottingham Forest, já elogiado aqui no canal. A dupla de zaga também do Forest, o brasileiro Murilo, que está jogando muita bola, ao lado do Milenkovic. Então já temos 3 representantes do Forest aqui nessa seleção. No meio campo eu vou com Bruno Guimarães, outro brasileiro que está jogando muita bola nessa temporada. Com o Tielemans como segundo volante, temos que ter um representante do Aston Villa por aqui. Eu acho importante colocar o Tielemans, que enfim está levando para o Aston Villa aquele futebol que lhe deu muito destaque no Leicester. E o Matheus Cunha, que está, enfim, arrebentando a boca do balão nessa temporada. Muito, muito, muito bom turno de um jogador que tem salvado o Wolverhampton nessa campanha agora de recuperação de um começo coletivo muito ruim. No ataque eu vou com o Semenyo numa ponta pelo Bournemouth, faz uma grande temporada, é um dos destaques desse time do Iraola. E o Mbeumo também é uma torcida que ele, enfim, não joga muito pela esquerda, mas enfim, é onde eu consegui encaixá-lo, eu queria encaixá-lo nesse time. Mais uma grande temporada do Mbeumo pelo Brentford. E o Isaac, que só não entrou na seleção principal porque eu não consegui e não queria deixar o Saka fora. Mas é o melhor centroavante dessa Premier League, não apenas do mundo fora do Big Six, mas enfim, temos aí mais um representante do Newcastle, algum equilíbrio aí entre alguns times. Talvez poderia ter mais alguém do Aston Villa, mas é uma questão de cada escolha é uma renúncia. Tem vários destaques que não entraram, né? O Gibbs White, o Chris Wood, o Joelinton, o Iwobi do Fulham, o Flecken, goleiro do Brentford, o Huijsen, zagueiro do Bournemouth, o Justin Kluivert, enfim. Para onde você olha tem muitos destaques interessantes que poderiam ter entrado aqui. Tô curioso para ver também essa sua seleção. O meu treinador é, claro, o Nuno Espírito Santo, que poderia muito bem ser eleito o melhor treinador geral. É porque o Arne Slot está realmente fazendo chover com esse Liverpool. E para fechar, os melhores brasileiros desse turno de Premier League, na terceira colocação para mim está o Bruno Guimarães, é o maestro e capitão dessa arrancada mais recente do Newcastle, que dá pinta de que vai brigar por G4. Na segunda, o Gabriel Magalhães, um dos pilares dessa defesa quase que intransponível do Arsenal. Uma das grandes qualidades desse time do Arteta é a defesa mais uma vez. E nessa temporada eu vejo o Gabriel Magalhães à frente do Saliba, pela primeira vez. Olhando para uma amostra razoável, né, meia temporada, é a primeira vez que eu vejo o Gabriel Magalhães entregando mais que o Saliba
Portanto, até aqui é a melhor temporada que eu vejo o Gabriel Magalhães fazer, e outras foram muito boas também. Mas na primeira colocação para mim tá o Matheus Cunha. Cara, fazer o que ele faz com um time que está brigando contra o rebaixamento é algo muito forte. É algo muito relevante. Somando gols e assistências, no momento da gravação desse vídeo, ele está entre os 7, entre os 6 com mais participações diretas para gol. E ele é o único desses 6 que está num time que não está na primeira página da tabela. É o único que não está num Arsenal da vida, num City, num, sei lá, num Chelsea, num Liverpool. Então, é muito grande o que está fazendo o Matheus Cunha, tá? Me doeu deixar fora do top 3 o Murilo, que está fazendo uma grande temporada, o Joelinton, o João Gomes, que deu um passo à frente tecnicamente nesse Wolverhampton também, o Evanilson, que faz uma boa primeira temporada parcial na Premier League, o Andreas, mais uma vez bem no Fulham. Outros estão passando por um processo de adaptação e estão bem, como o Savinho, mas acho que não entra nesse top 3 com uma justiça bem clara. O André, que pegou um pouco de banco na reta final do Gary O'Neill e é resgatado pelo Vitor Pereira. Vamos ver como é que vai ser a importância do André nesse meio campo que tem muita competitividade por posição, né? Com o Tommy Doyle, com o Lemina, com o João Gomes. Vamos ver. O Alisson mal jogou, o Casemiro mal jogou, o Diego Carlos é um que não faz parte da zaga titular do Aston Villa. O Alisson passou muito tempo no departamento médico, assim como o João Pedro, o Ederson, o Richarlison, o Danilo nem jogou, né, do Nottingham Forest, infelizmente. E tem gente que não tá bem, né? O Lucas Paquetá, o Martinelli e o Jesus, apesar desses dois terem melhorado um pouco na reta final de 2024, mas a gente espera mais, inclusive para conseguir desatar alguns nós do Arsenal em jogos mais apertados. Enfim, então fico com o Matheus Cunha na primeira colocação, o Gabriel Magalhães na segunda e o Bruno Guimarães na terceira. Estou ansioso para saber quantas vezes você ligou para o 190, quais as suas concordâncias, discordâncias, as suas seleções, o seu top 3 de brasileiros, enfim. Falei enfim. Então, com enfim, a gente fica com o fim do vídeo. Um beijo, até o próximo. Mais uma vez, feliz ano novo, que seja um bom 2025 para todos nós. Muita saúde, principalmente.